canal Nossos Pingos nos Is, sobre o episódio recente de Charles Kirk, eliminado por um garoto nos Estados Unidos, e o tema central é ódio, pelo menos é essa palavra mais usada, e nós precisamos averiguar se sabemos de fato o que está acontecendo pela descrição, pelas palavras usadas na descrição, e se de fato a gente percebe uma grande manipulação e resultados desagradáveis. Ainda sabemos o que é mesmo ódio? Ou estamos sendo bestializados? O que está acontecendo com o cabedal cultural da sociedade, das pessoas ao nosso redor? O que está acontecendo com a sua, com a minha, com a nossa mentalidade contemporânea? Conquistas sociais, políticas e culturais, como os direitos humanos, por exemplo, são algo a ser primado ou virou, na nossa cabeça, coisa de bandido, direito das pessoas que pensam como nós, ou crendices do século passado? É preciso ter um pouco de noção da história recente e passada para não ser enganado nas igrejinhas do saber que abundam as universidades, principalmente as públicas, os grupos de afinidades culturais e ideológicas, religiosos, agremiações políticas, culturais, etc. O termo igrejinha do saber é do professor Carlos Walkmer, notável jurista, antigo docente da Universidade Federal de Santa Catarina, teórico, pesquisador e autor renomado, defensor do ramo do direito alternativo e crítico da influência filosófica massificante internacional exercida no campo acadêmico sobre a cultura brasileira, com o governo pagando para estudantes fazerem pós-graduação no exterior, como vimos na primeira década deste século, e voltando de lá de cabecinha feita nas igrejinhas globais do saber. Outros sim, a mesma má influência condicionadora da fala, do pensamento, do comportamento e de toda a cultura parece descer estrategicamente sobre nossas autoridades, que sempre são visitadas por internacionais, em momentos críticos, políticos, científicos, culturais, cuja influência desce também daí, através da mídia, da ainda chamada imprensa e sua cartilha diária, massificando e reduzindo a cabeça do povo, que ela tenta mais e mais fazer, parafraseando o músico e sua canção, de gado. Observemos a falácia cultural, a fraude intelectual e a má condução social contidas no termo discurso de ódio, e o quanto é simplista e banal em qualquer situação utilizarmos diante de nossos semelhantes tais termos. Observemos o caso recente de Charles Kirk, a quem prestamos nossas devidas considerações sociais, culturais e humanas. O que alegou o atirador, o garoto Tyson? Ele disse que estava cansado do discurso de ódio dele. Vejamos se entendemos o que ele disse, ou se o que ele disse descreve a realidade, ou ainda se uma possível confusão gerada pelo mau uso internacional das palavras, pela mídia e setores sujeitos à má influência cultural organizada, que estamos questionando, tenham, pelo mau uso das palavras designativas de grupos e comportamento de grupos, de valores sociais e morais desses grupos, não confundiram a cabeça dele, do atirador, do Tyson, e se o motivaram a si, possivelmente colaboraram bastante para que ele fizesse o que fez. Em primeiro lugar, vamos evitar aqui jargões limitadores do pensamento, do discernimento e da opinião acurada que precisamos ter da realidade, como fake news, discurso de ódio,
teoria da conspiração, etc. Isso são palavras ajuntadas e colocadas como valores para agrupar, para envelopar determinadas coisas que certos grupos que nos manipulam querem congelar. São termos criados para serem utilizados por pessoas pouco informadas e pouco inteligentes. Pessoas que querem se deixar diminuir, seguindo a opinião dos outros, que elas acham que entendem a realidade melhor do que elas, enquanto que o que deveriam era se esforçar para entenderem e se sujeitarem menos às opiniões e falas das mídias. Esses jargões foram criados dentro do movimento do pensamento politicamente correto, criado há quase 30 anos e publicado ao mundo a partir dos Estados Unidos, onde foi testado. Então, o movimento estabeleceu palavras que eram proibidas, porque eram preconceituosas, eram uma série de coisas que se queria eliminar, e criou-se, então, algumas palavras para designar aqueles conjuntos de coisas que eram características culturais, coisas boas e coisas más. Não se fez esse tipo de seleção. E criou-se, então, esses jargões, e isso já tem mais de 30 anos, e foi testado para manipular pela fala o comportamento social das pessoas. O domínio se dá pelas pessoas, por elas, por nós, por elas não poderem falar disso ou daquilo, por elas poderem usar ou não usar certas palavras, condicionando assim o pensamento e a opinião das pessoas. O movimento do pensamento politicamente correto foi criado como um recurso midiático de manipulação das massas. Há centros de estudos disso, de pesquisa e criação de narrativas e outros recursos e experimentos sociais, como este, e a aplicação do que deu certo na visão desses manipuladores de opinião em vários países, especialmente em um antigo distrito internacional que existe dentro dos limites da cidade de Londres, na Inglaterra. Lá existe um dos principais institutos que faz esse tipo de pesquisa, estabelece onde vai testar. Tal país é o país onde nós vamos fazer essa engenharia social por isso, manipula as autoridades, tem uma série de coisas nesse sentido, isso é sabido. Ora, pensamos por palavras, amigos. Manipulação do pensamento pelo uso ou não das palavras, trata-se disso. Sim, é para isso que o movimento politicamente correto foi criado. Se você não pode usar certas palavras, você não pode pensar de uma certa maneira. Então, se você não tem muitas palavras, você precisa de jargões, como discurso de ódio, por exemplo. E o sistema educacional vem empobrecendo intelectualmente a maioria das pessoas. O problema é que esses jargões são muito genéricos e podem ser aplicados a quase tudo que seja a fala do outro, que te fizeram entender que está do lado oposto a você e que você não entende, e que também não querem que você entenda, porque querem fazer na sociedade uma grande divisão para enfraquecer a sociedade diante da intervenção cultural anônima e quase invisível de diversos tipos de grupos organizados. São muitos, estão em várias esferas, na esfera econômica, nos mercados, nos campos do ensino e aprendizagem, no meio cultural, na arte, estão em tudo. E tudo parte de centros que testaram, experimentaram, estabeleceram e colocaram por detrás do dinheiro uma certa narrativa. É assim que funciona. Sim, é o maquiavelismo de dividir para reinar invisivelmente. Isso tem nome. É um movimento cultural de origem ideológica e que abrange todas as áreas da sociedade através da sua influência organizada nas universidades e escolas, onde atuam os professores, nos sindicatos e órgãos de classe, na mídia, na internet, nas novas leis e neodireitos criados, que são úteis, mas como se as leis e as constituições não cobrissem todos esses direitos. Pouca gente sabe que cada cidade das quase 6.000 cidades do nosso país tem uma lei orgânica municipal, que é a sua Constituição Municipal, sua grande e abrangente lei maior. Cada um dos estados tem também sua Constituição, e o Brasil tem sua Constituição Federal.
todas elas tratando praticamente dos mesmos assuntos que vão redundar, por fim, na organização dos direitos para a preservação da pessoa, do ser humano, do cidadão. Então, só um trabalho secular de grupos organizados pode minar culturalmente de maneira invisível ao longo do tempo a organização dos países, subvertendo-os às influências que compõem uma guerra constante e invisível para recolher nos negócios o produto do trabalho das pessoas na forma de dívidas internacionais. Essa sacanagem divisionista e discriminatória não tem limites, não tem fim. Como é que o mundo paga 400 trilhões de dólares de dívida, somada de todos os países, se todo o patrimônio mundial, tudo o que construímos por séculos, não ultrapassa o valor de 100 trilhões de dólares? Essa maldade que estamos falando é internacional, secular, tem a ver com os desconhecidos donos dos dinheiros mundiais, os chamados metacapitalistas, suas empresas de dinheiro, suas megacorporações e cartéis empresariais e financeiros, suas fundações internacionais sem leis e sua habilidade de conduzir a civilização, balizando-a por guerras, doenças, mortes e destruições orquestradas, conduzidas e realizadas ao longo da história e muito clara nos nossos dias, pois vemos os macroacontecimentos mundiais e o resultado a miúde de jogarem as pessoas umas contra as outras, todos os dias. Voltemos a uma das capilaridades sociais possíveis desse sistema de manipulação dos pontos fracos da sociedade, ao episódio fatal para Charles Kirk na universidade, onde o que fazia era discutir civilizadamente. Onde está o ódio pregado por ele e por que a sociedade, a civilização, pune tradicionalmente de um certo tipo de ação, originária de ódio, verdadeiro ou falso, com a morte, como possivelmente o Estado, onde Tyson é cidadão, assim o punirá? Ainda sabemos o que é ódio? Ou estamos, como Maria vai com as outras, repetindo jargões vazios para designar coisas reais? E aí não podemos deixar de sermos culturalmente contemporâneos com tudo que adquirimos no século XX, com as colaborações das abordagens de sistemas psicológicos, psiquiátricos e psicoterapêuticos que abundaram a sociedade, com novos entendimentos e termos ampliando nosso discernimento sobre nós, sobre nossos sentimentos e os outros e os seus sentimentos, nos fazendo, pela capacidade de leitura das situações, das pessoas e seus comportamentos, falas e pensamentos, seres mais competentes, socialmente melhores, humanos e civilizados. Por exemplo, percebendo nas falas a expressão do sentimento, pois ódio é um sentimento. As características desse sentimento são repulsa intensa pelo outro. Então, o ódio é caracterizado principalmente pela repulsa intensa pelo outro, pela situação em que se viveu com o outro, pelo que o outro fez a quem tem o ódio. Raiva e aversão que levam à profunda inimizade contra a outra pessoa ou as outras pessoas, situações e sistemas. Geralmente o ódio está associado ao desejo de prejudicar ou destruir o outro, que é por uma razão íntima de menos-valia, de um sentimento que, como um ferimento causado pelo outro, pela outra determinada pessoa, e que não cicatrizou, transformando a pessoa que feriu em um objeto de ódio. Então, o ódio, pela psicologia, tem uma maneira de se manifestar dentro da pessoa. Ele é uma coisa muito íntima, muito pessoal, de uma pessoa que sofreu algo impingido por outra pessoa e que, por isso, gerou nessa pessoa, devido à sua incapacidade de defesa, um ódio pelaquela pessoa. Ora, quem fez isso foi o Tyler Robinson. Kirk poderia discordar aqui ou ali, mas não dirigia suas falas ou ações a ninguém. E o Tyler fez todos em todos os lugares do mundo. Ficamos sabendo. Quem fez foi ele. E sabemos também que o ódio pode manifestar-se como rancor, fúria ou horror.
e têm origens que podem estar ligadas à dor, perda, medo, traumas ou mesmo à frustração irremediável e incapacidades inatas de antes da infância causada pelos outros. E pode ser tanto prejudicial para quem o sente, causando desgaste físico, emocional e mental, como também para as vítimas. Muitas vezes esse sentimento é explorado pelos tais manipuladores para unir grupos contra um inimigo imaginário ou falsamente declarado, e comum, embora o sentimento tenha origem em um trauma pessoal, geralmente vivido na infância ou até antes dela. Tem pesquisa que demonstra que no útero uma pessoa pode já ter marcas que vão gerar esse sentimento quando ela sofrer algum ferimento dirigido por alguém, ferimento emocional, uma menos-valia. Então, o Mister Kirk, em memória, que tudo que fazia era parlamentar, discutir, disputar a verdade das declarações dos pensamentos ideológicos, desnudando o seu público, foi acusado daquilo que sentia por ele o seu carrasco, que logo depois se fez arrependido, mas o executou. Hoje em dia, é muito fácil saber sobre o discurso de uma pessoa, principalmente pessoas públicas como Charles Kirk. E cadê as publicações do seu ódio? Enquanto o feito do carrasco, que é quem de fato odiava, ou foi levado nessa maldade, nesse mau uso das palavras e seus reais significados a odiar, foi fatal. Então, indo direto ao ponto, para a geração que tem mais de 50 anos e que prima pela cultura e que convive há quase 30 anos com a internet, quando a internet e sua facilidade de comunicação e checagem dos acontecimentos surgiu, devido a inúmeros eventos e episódios que levavam, naquelas épocas, 20 anos para descortinar, nós já não acreditávamos na mídia. Essa geração já não acreditava na mídia, toda ela, moralmente vendilhona. Nós buscávamos observar sempre os vários ângulos das questões, para entendermos de fato e podermos estabelecer nossas posições, já que a situação ao nosso redor e o Estado podem nos responsabilizar pelas nossas atitudes. Então, precisamos observar se esses jargões de lacração não condicionarão nosso pensamento em uma guerra invisível contra nós mesmos, e se não levarão embora o emprego do que humanamente podemos retribuir à sociedade. Para compreendermos o que está em debate em um dado momento, precisamos nos conter primeiro a um passo antes da questão, do episódio, da notícia, da escolha, etc. Observar as palavras e de como foram ajuntadas, tentar compreender as motivações, os princípios, as razões de seu emprego nas situações e na história, para podermos assim fazer melhores nossas escolhas. Quem funciona por poucas palavras são os cães e apenas os treinados. Canal Nossos Pingos nos Is. Todo dia com você. Ouça e compartilhe.